Glória a Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o Senhor nesta manhã, amém? Que tem nos dado a graça de estarmos aqui na sua presença, que nós somos mais do que vencedores, amém? Porque muitos queriam estar aqui, mas aprove ao Senhor a nos ajudar e com mão forte e poderosa, fazer com que tudo cooperasse para que nós estivéssemos aqui nesta manhã para buscar a porção da sua palavra. Vamos abrir as nossas palavras em Daniel 12, vamos estar lendo o verso 10. Daniel capítulo 12, verso 10. Glória a Deus. Daniel capítulo 12, verso 10. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Até aqui os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Dando glória a Deus que é todo-poderoso. Amém? Nós vamos ver aqui então na palavra de Daniel, no capítulo 12, ele vai falar sobre o tempo do fim, amém? O tempo a qual nós temos observado as escrituras cada dia se cumprindo mais, amém? E Daniel, ele faz essa observância aqui, que muitos, eles vão ouvir a palavra de Deus, vão adquirir conhecimento, mas somente os sábios, esses poderão entender realmente o que são os mistérios de Deus para nossas vidas e aquilo que Deus tem planejado para mim e para você, amém? Então nós vamos ver aqui nessa passagem de Daniel que não basta somente ter o conhecimento, eu digo o conhecimento da letra, amém? Da letra escrita, mas é preciso adquirir essa sabedoria para que nós possamos então entender os mistérios de Deus para as nossas vidas. E Daniel 12, verso 1, então a palavra diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Amém? Então nosso propósito, a nossa missão aqui hoje é nós entendermos aquilo que Deus tem feito, amém? Como um plano divino para que nós pudéssemos sermos resgatados de tudo aquilo que nós fazemos e que não agrada a Deus, como a palavra ela sempre tem nos dito, que nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus, com a sua misericórdia, Ele elaborou este plano, para que nós viéssemos encontrar a salvação, para que nós não viéssemos viver somente uma vida vazia, a qual muitas vezes nós viemos à igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, mas quando nós saímos de dentro desse prédio aqui, nós começamos as nossas lutas, labutas no dia a dia, a qual nós temos nosso trabalho, temos os pesares, e muitas vezes nós esquecemos daquilo que são a promessa de Deus, através da palavra que recentemente foi pregada, amém? Aqui no templo, para que nós venhamos renovar as nossas esperanças e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é quem elaborou este plano para nos dar a salvação, amém? Então nós temos que crer que nós temos essa esperança, mas para ter essa esperança também nós temos que ter a convicção da nossa fé em nossas vidas, amém? Para que nós venhamos ter a certeza que nosso nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, que as tribulações, que tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, não venha nos trazer insegurança, ansiedade, amém? A qual venha gerar dúvida da nossa salvação. Então aqui Daniel está falando no tempo do fim, a qual nós vemos que a palavra de Deus, por mais que o homem tenta mudar as coisas lá fora,
evoluindo tecnologicamente e em todas as outras áreas, a qual às vezes nos dá uma sensação de que o homem vai conseguir resolver o problema do mundo, amém? E que nós vamos achar uma saída pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria força, mas nós sabemos que tudo isso é mentira, é engano, amém? Daquele que já está com o seu reinado aqui nesta terra, para fazer com que nós venhamos tirar realmente a nossa visão do alvo, do que nós realmente estamos buscando e aonde nós queremos chegar. E nós vemos que isso está bem visível, amém? Nesses últimos dias, aonde muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho importante e parece que 24 horas já não dá mais, já não é o suficiente. E a gente fala, meu Deus, o dia tinha que ter 36 horas e a gente pode acrescentar 48 horas no dia e ainda não vai ser suficiente, porque a própria palavra de Deus diz que Deus, Ele teria, irmãos, que abreviar os últimos dias, porque senão até nós mesmos seríamos enganados, amém? Então isso confirma o que a palavra já tem dito há muito tempo, que os tempos seriam difíceis, amém? Mas para nós que temos a nossa confiança no Senhor, que nós temos a nossa esperança em Deus, amém? Nós sabemos que todas essas coisas vão se cumprir, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado, e então nós temos a certeza de que Deus já tem esse plano elaborado para que todos nós possamos sermos participantes do corpo de Cristo, amém? Então o verso 2 do capítulo 12, Daniel vai dizer assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então o que Daniel está dizendo aqui é que não vos engane a si mesmo, amém? Que da palavra que nós estamos ouvindo aqui hoje, nós estamos adquirindo conhecimento, porque a palavra ela é revelada a nós. Então, através deste conhecimento, é preciso que agora nós venhamos o quê? Buscar a sabedoria para nós sabermos quando nós vamos aplicar aquilo que é o conhecimento adquirido e como que nós vamos aplicar este conhecimento para as nossas vidas e os nossos dias a dias, amém? Então o verso 3 diz assim, os que forem sábios, pois, resplanderão como o fulgor do firmamento, e os que muitos condizerem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então nós vemos aqui que muitos, amém, têm se aprofundado no conhecimento, em buscar a leitura da palavra de Deus e têm adquirido este conhecimento. Só que não somente o conhecimento, mas também é necessário que nós venhamos desenvolver o entendimento, amém, em nossas vidas, para que nós podemos compreender todo este conhecimento. Nós sabemos que os fariseus, quando Jesus veio, nós sabemos que eles eram doutores da lei. Eles conheciam a palavra de cabo a rabo, né? Sabia todo o que a palavra dizia, mas eles não tinham a sabedoria de quando isso ia acontecer, de como, né, realmente os sinais estavam apontando para todos esses acontecimentos. Então eles tinham conhecimento, mas lhe faltava o quê? A sabedoria para interpretar, amém, tudo aquilo que estava acontecendo. A palavra continua no verso 5, que diz assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos
e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então Daniel aqui, ele já está, nos dizendo sobre o tempo do fim, a grande tribulação que estaria por vir. E então, irmãos, nós necessitamos nos aprofundar na sabedoria e no conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos interpretar os sinais desses últimos dias, o que está acontecendo nesses últimos dias, amém? Como sinal da palavra de Deus, de que todas essas coisas vão se cumprir, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer, amém? E então na palavra diz em Provérbios 4, 5, que vai nos dizer assim: aquele que adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça nem te apartes da palavra da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Exalta, e ela te exaltará, e abrandando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entre pelas veredas dos ímpios, nem andes nos caminhos dos maus. Amém? Então nós vemos aqui Salomão, ele nos dando, amém, um norte sobre o que é a sabedoria. Nós sabemos que Salomão foi um grande homem de Deus, a qual escreveu esses provérbios, que tem elevado, amém, a nossa alma, o nosso sentimento em buscar o favor de Deus. Mas nós sabemos também que Salomão, ele teve os seus deslizes, ainda com toda essa sabedoria. Por isso nós temos que buscar essa sabedoria com o Espírito e com o poder de Deus para as nossas vidas, amém? Para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, aplicando o conhecimento que nós temos através da palavra de Deus. E nisso nós vemos, quando tem a passagem de Lázaro, amém? E do rico, quando ali Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e quando aquele rico morreu, então a palavra diz que ele foi ali para o Hades. E então ali a palavra diz que aquele rico, passando ali por aquela grande tormenta, aquela tribulação ali onde ele estava, ele clama agora, amém? Para que ali Abraão mandasse os profetas para falar ali com seus irmãos, para que seus irmãos também não padecessem e acabasse ali onde ele estava. E então a palavra de Deus vai dizer que Abraão disse: olha, eles têm os servos, têm os profetas que estão falando da palavra de Deus, que são vivos, amém? E eles não ouvem, quanto mais ao morto. Então, irmãos, nós vemos que este homem, ele conheceu a palavra de Deus também, porque ele pediu que enviasse os profetas até os seus irmãos e a sua família. Então ele tinha o conhecimento, mas ali nós vemos que ele não tinha a sabedoria. E a sabedoria, como nós lemos aqui, é o quê? É como nós aplicamos aquilo que nós conhecemos. Muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus que fala de mansidão, que fala de amor ao próximo, amém? E muitas vezes nós não temos a sabedoria para usar isso, porque muitas vezes nós estamos em casa e surge uma discussão, e nós simplesmente esquecemos de tudo aquilo que é o conhecimento, amém? E não aplicamos a sabedoria, aonde nessa discussão, que nós deveríamos, amém? Aplicar aquilo que é o conhecimento, que a palavra de Deus nos ensinou. Nós queremos o quê? Lançar palavras que ofendem. Nós queremos lançar palavras que ferem o nosso próximo,
amém? Esquecendo do conhecimento. Então, a sabedoria, conhecer é importante, porque nós temos que conhecer o que a palavra está dizendo, nós temos que conhecer o que está por vir, amém? Mas acima do conhecimento somente, nós temos que ter também a sabedoria, como aplicar, quando aplicar, amém? E muitas vezes nós vemos que nós destruímos relacionamentos, nós destruímos amizades, nós destruímos aquilo que muitas vezes levou tempo para ser edificado, porque nós não usamos da sabedoria, amém? Naquela situação. Irmãos, a sabedoria, como Salomão tem nos falado aqui, é necessário que nós venhamos buscar ela, porque a palavra de Deus diz, olha, guarda, usa tudo que você tem, os seus recursos, amém? Para que você venha adquirir essa sabedoria. E quando nós adquirimos essa sabedoria, o conhecimento ele vai ter um valor, amém? Porque quando a palavra de Deus diz em Gálatas sobre os frutos do Espírito, não adianta nós termos o conhecimento, dizer que a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, se nós não temos sabedoria diante das situações. Muitas vezes nós vemos que situações que poderiam ser resolvidas ali no momento de uma maneira mais tranquila, por falta de sabedoria, nós fizemos com que aquilo fosse um agravante e que essa situação se tornasse, incontrolável. Por quê? Porque nós não usamos da sabedoria a qual o Senhor tem para nos dar. E isso está escrito em Tiago 1, de 5 a 8, amém? Mas Tiago 1:5, a palavra de Deus ela nos diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então nós vemos que através do conhecimento, amém? Que está na palavra de Deus, como está dizendo aqui em Tiago, nós podemos também adquirir o quê? A sabedoria, amém? É em saber como que nós vamos lidar diante das situações. A sabedoria, ela vai nos ajudar a controlar o nosso temperamento, amém? A controlar as nossas palavras, a controlar o nosso velho homem, amém? Em vez somente de nós abrirmos a boca na hora errada, de uma forma errada, pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter a sabedoria, amém? Que se nós usarmos as palavras adequadas, se nós usarmos da mansidão no momento de guerra, nós sabemos que nós podemos ter o controle através do que? De nós podermos revertermos a situação pelo poder do Espírito que tem transformado as nossas vidas, amém? Então ali nós vemos que o rico pede para que Abraão mande ali, os profetas, e que falem ali a sua família. Mas nós vemos que somente através da sabedoria é que nós podemos entender os mistérios da palavra de Deus, daquilo que nós estamos ouvindo aqui, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, porque não adianta nós queremos entrarmos na casa de Deus para sairmos diferente, amém? Se nós não buscarmos a sabedoria e o entendimento, para que nós possamos sermos vigilantes lá fora, para que lá fora seja uma extensão e a continuidade daquilo que nós estamos aprendendo aqui dentro. Eu não posso chegar lá fora e falar, olha, eu sou assim, não mudo, ninguém muda, ninguém vai falar o que eu falo, ninguém vai falar para mim o que eu tenho que falar, como que eu tenho que ser. Irmãos, aonde está o fruto do Espírito Santo nisso? Não adianta nós mostrarmos aquilo que nós não somos, porque os nossos gestos, amém? Vai falar muito mais do que 1 milhão de palavras. Não adianta você querer convencer as pessoas, não, que eu sou um cristão, eu vou no domingo, eu vou nas quarta-feiras para ouvir a palavra de Deus, amém? Quando o seu testemunho
não está, amém, condizendo com aquilo que você quer passar. Então, somente através do fruto do Espírito Santo é que nós tenhamos realmente a convicção e a certeza de que nós estamos passando por um momento de transformação em nossas vidas. E isso nós podemos fazer somente o quê? Através da vigilância, nós sermos vigilantes, amém? No nosso falar, no nosso vestir, no nosso levantar, no nosso sentar, como a palavra de Deus, amém, tem nos ensinado. Porque a obra do Espírito Santo não é falar, olha, você aceitou Jesus, agora você para de beber, para de fumar, olha a roupa que você veste, não prostitui, não faz isso. Não. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa vida de uma forma tão grande, tão regeneradora, amém? Que isso vai trabalhar nas nossas vidas de dentro para fora. Agora não é mais aquilo que nós achamos que eu vesti um terno, que eu estou aqui, que eu estou bem comportado, que agora eu sou o pastor Anísio. Não! A transformação tem que ser de dentro para fora, é quando nós temos a convicção de que Deus tem trabalhado, amém? Que nós temos dado a liberdade do Espírito Santo, trabalhar em nossas vidas de uma forma que aquilo que eu fazia, eu já não quero fazer mais. Não é porque os outros vão falar, não é porque os outros vão dizer, não. Eu não quero fazer mais, porque dentro de mim habita o Espírito Santo. E eu sei que se eu fazer, eu vou entristecer o Espírito Santo. E se eu entristecer o Espírito Santo, a minha alma vai estar apertada. E muitas vezes nós não encontramos paz interior, amém? Porque nós não estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos fazendo, ou nós não estamos sequer buscando em fazer aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus, amém? Que agora faz morada dentro de nós. Então essa transformação, ela tem que acontecer de dentro para fora. É cada dia nós sermos vigilantes e ver como que nós tratamos o nosso próximo, o nosso jeito de conversar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar. E então, gradativamente, o Espírito Santo vai fazer esse processo dentro de nós. Não é pela força e pela violência o mover do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vemos que muitas vezes os nossos pais nos obrigaram a não fazer algo, e porque era obrigado, quando nós saíamos da presença dos nossos pais, nós estaríamos fazendo justamente aquilo que Ele pediu para nós não fazer. Mas quando nós passamos a ter a sabedoria é o Espírito Santo agindo na nossa vida de uma forma a qual eu sei, eu aprendi, amém? Através do conhecimento, eu tenho o conhecimento, eu li, eu ouvi as pessoas falarem que o fogo queima, que o fogo machuca, amém? Então muitas vezes, por falta de sabedoria e por não ter a experiência, nós vamos lá e fazemos alguma coisa com fogo, então nós o quê? Nos queimamos, nos machucamos, amém? Então você teve o conhecimento, agora você teve a experiência, e agora nós temos que aplicar o quê? A sabedoria. Se você for mexer com alguma coisa que é com fogo, agora você teve a experiência. Agora você tem que ter a sabedoria, se você deve ou se você não deve. Se aquilo que o fogo vai causar para você, se vale a pena você fazer ou você não fazer. Então aí agora nós estamos aplicando a sabedoria. Então vocês verem a diferença, que quando esse rico pediu para que os profetas fossem enviados ali, então nós vemos aqui que em Salmo 2, amém? Os sinais já estavam sendo preditos a todo o povo. Salmo 2, ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. No Salmo 22, diria que ele seria rei sobre todas as nações. No Salmo 16 vai falar que ele ressuscitaria. Isaías, que ele nasceria de uma virgem e chamaria Emanuel. Jeremias, ele seria o renovo justo da casa de Davi. Ezequiel, ele seria o verdadeiro pastor do povo.
Zacarias, ele entraria montado em um jumentinho e seria traído por 30 moedas de prata. E Malaquias, ele teria um mensageiro preparando o caminho, que foi João Batista. Agora vocês me dizem, com tudo isso, foi o que? Conhecimento, amém? Porque estava sendo dito, estava sendo pregado. Agora no dia que Jesus foi crucificado, os mestres da lei tinham todo o conhecimento. Eles conheciam todo o livro da lei de Moisés, amém? Porque eles aplicavam a lei quando alguém fazia alguma coisa errada. Agora eu te pergunto, aonde estava a sabedoria? Que todos esses sinais, amém, já tinha sido escrito, eles eram conhecedor de tudo isso e não tiveram a sabedoria que o Messias era aquele que estava diante deles. Então, irmãos, não é só o conhecimento. Vamos pedir a Deus, como está descrito em Tiago, amém? Se nos falta sabedoria, vamos pedir a Deus que Deus nos dê a sabedoria para que nós possamos entender o conhecimento, o que está na palavra de Deus, amém? Para que nós possamos aplicar em nossas vidas e aí então sim, nós podemos ouvir a palavra de Deus e sairmos daqui diferente do que nós entramos. Que nós possamos sairmos melhores, que nós possamos aplicar, amém? No nosso dia a dia lá fora, aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Então, Senhor, hoje nós aprendemos sobre o temor do Senhor. Nos dá a sabedoria agora, para que eu possa andar, para que eu possa decidir o meu amanhã, amém? Como eu vou me sentar, como eu vou me levantar, o que eu vou vestir, conforme aquilo que agrada a Deus, para que através do Espírito Santo, eu tenha a direção de Deus, do que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, como a palavra de Deus diz, que nós erramos, amém? E nós somos perdoados, mas nós não podemos permanecer no erro, amém? Aquela mulher, quando ela foi pegada no ato de adultério, Jesus ali perdoou, falou, cadê seus acusadores? E ali não havia, né, que todos saíram, porque Jesus falou, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E então ali, quando Jesus se levantou, já não tinha mais ninguém para atirar a pedra naquela mulher. E então Jesus falou para aquela mulher, cadê os seus acusadores? E ela falou, Senhor, todos se foram. Então Jesus disse o quê? Então eu também não te condeno, amém? Mas Jesus ali deixou uma advertência para aquela mulher muito séria. Ele falou, olha, vai e não peques mais. Então aí, irmãos, é aonde nós aplicamos a sabedoria. Aonde ela conheceu o poder de Jesus, ali ela teve a experiência, ela experimentou, e agora cabe a ela o quê? Usar da sabedoria para não pecar mais. O que é esse não pecar mais? Se nós fizemos algo em nossas vidas, amém? Que não agradou a Deus, e que nós sabemos que fez o mal para nós, o Senhor está falando, olha, não cause mais isso novamente na sua vida, amém? Procure, use a sabedoria nas suas decisões, use a sabedoria no seu caminhar, no seu ir, no seu voltar, amém? Para que você não venha voltar a essa situação, porque a própria palavra diz que quando, olha, um espírito ele é expulso, amém? E não há uma vigilância, não há o temor, e aquele espírito quando ele volta, a palavra de Deus diz que ele volta com 7 outros espíritos, e a palavra de Deus diz que então a situação daquela pessoa agora passa a ser pior do que a primeira, amém? Então o que nós vemos aqui, qual é a diferença daquela mulher que foi pega em pecado daqueles pecadores? A única diferença, irmãos, é que ela foi exposta ali o pecado dela, ela foi pega no ato, mas quando Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, isso nos diz o quê? Que aquelas pessoas estavam na mesma situação daquela mulher, todos tinham pecado, a única diferença é que o pecado deles não tinha sido exposto como o dela, mas todos eram pecadores, amém? Então, da mesma forma, nós temos que
aplicar essa sabedoria em nossas vidas, em buscar aquilo que é de Deus, aquilo que vem do alto através do Espírito Santo, amém? Para que nós possamos permanecer no caminho do Senhor de uma forma a qual nós venhamos ter individualmente. Não é nós olharmos e olhar a vida do nosso irmão, a vida do nosso vizinho e falar assim, ele não está nem aí, está vivendo a vida, está dando certo, eu também não vou me preocupar agora não. Irmãos, a salvação ela é individual, amém? A palavra diz que ainda que esteja, dois, que seja o casal, que um vai ser levado e o outro vai ficar. Então não é nós olharmos o que o nosso vizinho está fazendo, o que o nosso próximo está fazendo, mas a minha vida, o que condiz a minha vida diante do reino de Deus, como está a minha vida diante do reino de Deus, amém? Deus ele tem, então, nós podemos olhar para as nossas vidas e ver que o Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor, Ele tem nos tirado de situações adversas, de situações difíceis, amém? Mas Ele está falando, olha, toma cuidado, vigia, seja sábio, para que você não entre numa situação dessa novamente. Porque naquela situação daquela mulher, quando Jesus falou, olha, vai e não peques mais, aqui tem algo, irmãos, que é muito grande, é muito sério, que às vezes nós não percebemos, amém? Porque nós não usamos da sabedoria naquilo que são os ensinamentos de Deus para as nossas vidas, amém? Jesus está falando ali para aquela mulher de uma forma muito séria, porque Ele está falando assim, olha, vá e não peques mais. Por quê? Porque Jesus ali, como está escrito na palavra de Deus, que foi dado a Jesus todo o poder no céu e na terra. E Ele está falando, vá e não peques mais. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade e poder para limpar os pecados daquela mulher. Mas Ele está falando agora, se você for e você pecar, eu sou o último recurso. Você não tem mais para onde apelar. Eu sou a corte superior. Então os pecados delas foi perdoado ali naquele ato. Amém? E Jesus está falando, olha, tome cuidado agora. O que nós podemos trazer para as nossas vidas nisso, nos dias de hoje, é que Deus está falando da mesma forma, olha, os seus pecados foram perdoados. Eu sei que muitas vezes nós somos fracos, porque a palavra de Deus diz, amém? Que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando, olha, seja vigilante, porque o seu pecado foi perdoado. E às vezes nós andamos desapercebidamente como aquelas virgens, que não estavam preparadas, achando que Jesus não vai vir hoje, que Ele vai vir amanhã, e que talvez nós podemos ter um deslizezinho aqui agora, amém? E amanhã a gente volta, mas Jesus está falando na sua palavra, ninguém sabe o dia nem a hora. Quem sabe se Jesus voltar para você exatamente neste momento que você decidiu dar um pequeno deslize. Então, irmãos, é a sabedoria em nossas vidas. É a sabedoria em nossas vidas, porque nós temos o conhecimento. Agora, usar a sabedoria é saber se vale a pena. Amém? Usar a sabedoria é buscar do alto aquilo que vem nos fortalecer. Amém? Que vem nos dar a certeza e a convicção da nossa salvação. Não é nós estarmos assim, mas eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Isso, irmãos, é uma bandeira vermelha, amém? Está dizendo que alguma coisa está errada. Porque se a palavra, através do conhecimento, ela nos diz, amém? Através do conhecimento, que aquele que quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a vida por amor a Cristo, vai ganhar. Amém? Então, se nós estamos temendo aquilo que vai acontecer, que pode acontecer conosco hoje ou amanhã, alguma coisa ainda não está 100%, amém, em nossas vidas. E isso nós só podemos ter a certeza através do Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito, amém? Que nós temos que, sim, nós temos que sermos prudentes, mas a palavra também de Deus diz através de Paulo, amém? Que o morrer é Cristo, que viver
que morrer é lucro e viver é Cristo, amém? Então, quando nós tivermos essa convicção que a qualquer momento o que acontecer é lucro, por quê? Porque nós fomos o quê? Tirados deste momento de tribulação, amém? Mas que agora nós vamos viver uma vida plena, uma vida eterna, amém? Que agora é Cristo Jesus. Se aprove a Deus então nos dar o fôlego de vida, de nós termos então mais tempo de vida, então nós temos que viver o quê? Como Cristo viveu aqui na face da terra. Nós temos que buscar a viver os seus passos, a seguir os seus passos, a viver como Cristo viveu aqui nessa terra, amém? Porque nós não podemos falar que Cristo era o Filho de Deus. Cristo tinha todo o poder, Ele podia, Ele conseguia. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que eu venci, que vós também vencereis, amém? Em Cristo Jesus. Então, a palavra do Senhor em Coríntios, ela vai falar que Deus, Ele não nos deu tentação acima das nossas capacidades, mas ainda com a tentação, Ele nos dá o escape. Isso quer nos dizer o quê? Que depende o quê? De nós, que nós temos o livre-arbítrio, amém? Para decidirmos, mas cabe a nós usarmos da sabedoria, o que realmente vai nos beneficiar, o que vai nos trazer prejuízo, amém? Como nós devemos liderar as nossas vidas. Então está conosco o livre-arbítrio, amém? Deus, Ele não está julgando ninguém, amém? E nem pedindo para que um ou outro faça segundo o nosso próprio querer, mas Ele está falando, olha, eu já capacitei a todos vocês têm a força através do Espírito Santo para resistir àquilo que vier diante de vós, porque a própria palavra de Deus, ela nos diz o quê? Resistir ao diabo, submetei a Deus, amém? E Ele fugirá de vós. Então, irmãos, nós não temos argumentos contra Deus, amém? Não adianta o homem achar que ele vai chegar diante de Deus e que ele vai ter um bom argumento para poder se justificar e que ele vai se livrar, não. Porque nós vemos que Jó, ali quando ele estava passando por aquele momento ali de dificuldade, né? A qual nós temos o conhecimento ali da passagem de Jó, e então Jó começou a questionar Deus, e Deus então falou para Jó, Jó, espera aí, quando eu formei o mundo, onde você estava? Afinal de contas, você pode me dar algum conselho? Então, irmãos, o que nós vemos nisso, que por mais que nós evoluímos, amém? Intelectualmente, não tem argumento contra Deus, porque tudo está aqui, ó, nesta palavra, tudo. Não tem o que nós queremos fazer de novo que já não está aqui nessa palavra, porque a própria palavra diz que tudo que é, já foi, amém? Então o Senhor, Ele já sabe de todas as coisas, nós já temos as nossas histórias escritas no livro de Deus, amém? Agora cabe a nós decidirmos como que nós queremos o final dessa história, amém? Então, o nosso viver em Cristo é nós sabermos que nós temos duas versões. Nós temos uma versão mal e uma versão boa. Agora, qual é a versão, amém? Que nós queremos trabalhar em nossas vidas. Porque se nós não buscarmos do Espírito, irmãos, a nossa própria natureza, ela é pecaminosa, amém? Porque nós temos a natureza abraâmica. Nós já nascemos com o pecado. E nós carecemos, nós necessitamos das misericórdias de Deus para as nossas vidas. E como eu já preguei aqui, irmãos, busquem viver a graça de Deus em suas vidas. Como eu expliquei aqui da outra vez, há uma diferença da misericórdia para a graça de Deus em nossas vidas. Não esqueçam, aplicam isso em suas vidas. Então, aqui Daniel está falando, olha, somente os sábios, amém? Somente os sábios entenderão tudo isso que está na palavra de Deus. Ele não está falando que é quem tem o conhecimento, mas quem tem a sabedoria para aplicar, irmãos, aquilo que tem aprendido da palavra de Deus, amém?
Então, para nós concluirmos essa palavra aqui nesta manhã, eu gostaria de pedir para os irmãos que guarde, que busque a sabedoria, como está em Tiago aqui, a qual eu vou ler novamente, amém? Para que nós possamos lembrar aqui, onde está dizendo Tiago 1,5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, mas peça, porém, com fé, sem duvidar, amém? Então eu trouxe aqui algo rapidamente aqui para que eu possa ler para os irmãos, qual a diferença entre conhecimento e sabedoria. Enquanto o conhecimento pode ser obtido por meio de estudos e experiência, a sabedoria é desenvolvida por meio de reflexão, da experiência pessoal e da capacidade de aprender com os erros e os acertos. Qual é a diferença entre o conhecimento e sabedoria? Ter conhecimento significa informações, enquanto a sabedoria está habilitada de utilizar esses dados de maneira apropriada e eficaz. A aplicação inteligente do conhecimento é essencial para tomar decisões informadas e resolver problemas de forma eficiente. O que vem primeiro, a sabedoria ou o conhecimento? Adquirimos sabedorias quando conseguimos colocar o conhecimento adquirido em prática. Então quer dizer que nós adquirimos a sabedoria através do conhecimento. Que se nós colocamos o nosso conhecimento em prática, então a sabedoria está valendo, amém? Só depois de termos passado pelo processo todo de aprendizado posto em prática, com todos os seus erros e acertos, experiências aprendidas, é que iremos adquirir a verdadeira sabedoria. Constatamos que a palavra sabedoria advém do grego sofia e significa excelência mental, no sentido mais pleno. Portanto, sabedoria inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida. A verdadeira sabedoria não é ter muito conhecimento, mas saber o que é mais importante. Agora vocês veem por que Paulo fala? Para que nós sejamos renovados, a nossa mente seja renovada. Por quê? Porque renovada, a mente renovada que Paulo está falando, é que tudo aquilo que nós conhecemos do mundo, amém? E que governava e que influenciava nas nossas vidas, agora nós temos a mente renovada. Por quê? Porque agora nós possamos ter o conhecimento de Cristo em nossas vidas, amém? Então nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que mudar os nossos hábitos, nós temos que mudar os nossos conceitos, amém? Por quê? Porque agora nós temos e vivemos com a mente de Cristo. E uma ilustração bastante simples para que nós podemos lembrar de sabedoria e conhecimento. Nós temos aqui o que diz assim, que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Nós temos o conhecimento, amém? A ciência diz que tomate está na configuração de fruta. Então, nós adquirimos o conhecimento. Agora, o que é a sabedoria? A sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Amém? É bastante simples, né? Então, agora nós sabemos conhecimento e sabedoria. Nós conhecemos que o tomate, ele é uma fruta. Mas a sabedoria, nós não colocarmos o tomate na salada de fruta. Amém? Então, até aqui, vamos levantar, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Essa é a porção da palavra de Deus. Vamos aplicar a sabedoria em nossas vidas, amém? Para que o nosso testemunho seja mais do que uma multidão de palavras, para que as pessoas possam ver a transformação de vida em nós, e através dos frutos que nós apresentamos, as pessoas estejam à vontade, a curiosidade de ouvir da palavra de Deus, de conhecer dos mistérios de Deus também como esperança para as suas vidas, amém?
Feche seus olhos. Pai, graças te damos, te agradecemos pela tua palavra, meu Deus. Que a tua sabedoria, Senhor, venha nos alcançar a cada dia, para que nós, Senhor, venhamos aproveitar do conhecimento da tua palavra, que diz, Senhor, para que nós venhamos saber qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.